Deus seja louvado. Título desta palavra: Convite de Jesus. Vinde a mim. Vamos ao livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, a partir do verso 25, que diz assim: E naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus queridos irmãos, esse convite de Jesus, que é o melhor convite do mundo, e está posto num contexto de rejeição de Jesus. Eu gostaria de trazer, primeiramente, duas situações onde fica muito claro a rejeição que Jesus estava enfrentando. A primeira situação está bem posta nos versos 16 e 19. Quando veio João Batista pregando o arrependimento, e as pessoas reagiram a ele e diziam: ele tem demônio. João Batista não comia, não bebia, e João Batista vivia uma vida no deserto, sem convívio social, e muitos rejeitaram a pregação de João Batista, dizendo: ele tem demônio. E no verso 19, Jesus contrasta João Batista com ele e diz: Veio o Filho do Homem que come e bebe, se relaciona e não foge das festas, está onde o povo está, que tem convivência social, e chamaram Jesus de glutão, de beberrão, de bebedor de vinho, de amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, o ser humano, quando ele quer rejeitar o Evangelho, ele arranja uma desculpa. E ele escuta dois pregadores diferentes, dois estilos diferentes. E ele rejeita tanto um quanto o outro. Ou seja, ele encontra motivo para rejeitar um e motivo para rejeitar o outro. Está predisposto a não querer mesmo ouvir as boas novas. Ele está com a porta fechada deliberadamente, ele não quer ouvir. A próxima situação se encontra nos versos 20 a 24. E você vai perceber que Jesus está trazendo um ai às cidades de Corazim, a cidade de Betsaida, e no verso 23 ele está trazendo um ai à cidade de Cafarnaum. Cidades que viram Jesus e que presenciaram milagres de Jesus, cidades que viram o que o mundo inteiro não pôde ver: o próprio Deus encarnado. Bendito é o nome do Senhor.
os milagres esplêndidos, os ensinos majestosos, os sinais do reino, e nunca houve tanta clareza, tanta evidência, tanta eloquência, o céu descendo à terra, a voz de Deus tão clara e eloquente, e eles não creram. E Jesus está dizendo que aqueles que, apesar de ouvirem, apesar de verem as maravilhas divinas, e rejeitaram essas maravilhas divinas, no dia do juízo, essas pessoas terão um rigor maior do que as cidades mais perversas da história. De Tiro, de Sidom, de Gomorra, ou seja, aquelas que viveram na perversão mais sombria, aqueles que viveram na devassidão mais aguda, terão menos rigor no dia do juízo do que aqueles que conhecem a verdade, que ouviram a verdade e que viram os milagres, e apesar de todas essas evidências, ainda rejeitam a graça de Deus. E é dentro desse contexto de rejeição que Jesus tem para nós algumas lições que eu quero compartilhar com você, à luz desse texto. A primeira lição é que o orgulho fecha a porta da graça, enquanto a humildade é a sua porta de entrada. Veja então os versos 25 e 26. Porque aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, bendito é o nome do Senhor, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. O que Jesus está dizendo aqui com isso, porque historicamente sempre foi assim. As pessoas mais simples dão mais acolhida, dão mais valor ao Evangelho do que as pessoas mais sofisticadas. As pessoas que se acham importantes, as pessoas que se acham cultas, as pessoas que se acham grandes, as pessoas que acham que elas são muito importantes. E tem uma tendência de achar autossuficientes, que não dependem de ninguém. Mas é claro que o Senhor Jesus Cristo não está aqui denunciando a capacidade intelectual. O Senhor Jesus está denunciando aqui o orgulho. Jesus não está dizendo que a inteligência humana é um obstáculo para a fé. E ele não está se referindo a isso. O que ele está dizendo é que o orgulho é um obstáculo à fé. Não é o intelectual, não é o sábio, não é o inteligente, não é o que alcança o pináculo do saber humano que fecha as portas à salvação. Não, é o orgulho, é a soberba, é a arrogância, é a altivez. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E o Evangelho, queridos irmãos, é tão maravilhoso que às vezes uma pessoa que alcança o ponto mais elevado, mais alto do saber humano, por exemplo, lê a Bíblia, mas não entende nada, não discerne nada, não compreende nada. E de repente uma pessoa que mal soletra e que vai lendo aos trancos e barrancos, tem os seus olhos abertos
e ele compreende as verdades eternas. E Jesus está dizendo aqui: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos. Em outras palavras, Jesus está dizendo: ocultaste estas coisas aos soberbos, aos arrogantes, aos altivos de coração, mas revelaste aos pequeninos. Ou seja, se a arrogância fecha a porta da graça, a humildade abre a porta do reino dos céus. E é por isso que Jesus começa as bem-aventuranças, dizendo assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E depois, outro texto nos ensina, amados e queridos irmãos, é que somente através de Jesus Cristo os pecadores podem conhecer a Deus. Veja o verso 27. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é o intérprete do Pai. Ele é quem mostra o Pai, ele é quem revela o Pai, ele é quem dá compreensão de quem é o Pai. Bendito é o nome do Senhor. Você quer saber quem é Deus, o Pai? Então você tem que ir a Jesus Cristo. E só Ele pode revelar o Pai para nós. Não tem outro caminho, nenhuma outra forma, nenhuma ciência oculta. E o curioso é que há uma contrapartida. Lembra de Mateus 16, quando Jesus pergunta a seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Senhor, o povo está tão confuso a teu respeito, porque uns pensam que tu és João Batista, outros acham que tu és Elias, outros acham que tu és Jeremias, e outros acham que és algum dos profetas. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E talvez Pedro aguardava até um elogio de Jesus. Assim: parabéns, Pedro, você é um homem muito inteligente. Mas Jesus respondeu para ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Pedro, você só sabe quem eu sou porque o Pai revelou para você. Pois se o Pai não tivesse revelado para você, você seria como outra pessoa qualquer. Você também não saberia quem eu sou. Pois só o Pai revela o Filho, e só o Filho revela o Pai. Bendito é o nome do Senhor. E Jesus está mostrando aqui essa verdade, porque a rejeição que ele estava tendo em Israel é que as pessoas não acreditavam que ele fosse o Messias e que fosse o Filho de Deus e que ele era o caminho para o Pai, que ele haveria de nos levar para o Pai. Estavam rejeitando a Jesus, e quem rejeita o Filho não tem o Pai, e não há a mínima chance de alguém ter comunhão com Deus a não ser por meio de Jesus. Não há nenhuma chance de alguém entrar na presença de Deus a não ser pelo caminho que é Jesus. E não há nenhuma possibilidade de alguém entrar no céu se não for pela porta que é Jesus. Agora, outra lição de Jesus. Jesus faz o mais glorioso de todos os convites. Confira o verso 28. Vinde a mim todos que estão cansados
e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este é um convite universal. Vinde a mim todos vós. Esse todos vós inclui judeus e gentios, homens e mulheres, jovens, adultos, velhos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e ateus, brancos, amarelos, pardos e negros. Não importa de onde você vem e nem para onde você vai. Esse convite é para você que ouve esta mensagem. Ninguém está excluído desse convite. Ele é abrangente, ele é universal, ele é para todos e, na verdade, nesse convite não tem acepção. Ou seja, ninguém está excluído. É para você, meu irmão, esse convite. É uma relação pessoal com Jesus. Isso é insubstituível. Ele é a fonte, ele é a porta, ele é o caminho, ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim, ele é tudo. E só ele que tem a fonte, é só ele que dá descanso, é só ele que tem paz, é só ele que dá alegria, é só ele que perdoa pecado, é só ele quem dá vida eterna. Não há outra forma. Ele dá descanso para a alma. Não é descanso para o corpo físico. Tem pessoas que estão cansadas das suas fraquezas, dos seus vícios, das suas mazelas, da insatisfação que está neste mundo. Não busque paz e descanso nas aventuras, dos prazeres, nas alegrias debaixo do sol, pois debaixo do sol tudo é vaidade. E isso não preenche o vazio da alma, nem as riquezas, nem as conquistas, nem a fama, nem o sexo. Tudo isso é correr atrás do vento e traz muito cansaço. E Jesus está dizendo: bendito é o nome do Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, com o fardo pesado. O fardo da culpa é um peso, o remorso é um peso, a doença é um peso, a mágoa é um peso, os conflitos são um peso, e o peso vai aumentando. Você que ouve esta mensagem, esse convite é para você. Jesus quer tirar este fardo das suas costas. Jesus quer resolver os seus problemas da culpa, do medo, da angústia, do desespero. Diz o Senhor: eu vos aliviarei e darei descanso para a tua alma. Veja bem, bendito é o nome do Senhor. A alma não descansa com noites de sono, nem com comprimidos para dormir, nem com Rigrotil. Bendito é o nome do Senhor. A alma cansada não descansa com feriado, nem com férias, nem com viagens para lugares paradisíacos da terra. Para a alma cansada só existe um alívio: a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, por Jesus Cristo, seja em eterno glorificado.